A gente vê um assunto que passou na CCJ. Eventualmente, pode ser que alguém ao ouvir, passou pela CCJ, já pense assim, então o assunto está avançando, vamos ver. Assim, passou na CCJ porque recebeu o olhar do juridiquês, mas vai para outra comissão e tem uma andança grande aí pela frente. Ao haver a aprovação, ou com a aprovação em uma etapa, né, a primeira delas na CCJ, do fim da escala 6x1 dentro da Câmara, como é que o governo vai se mobilizar, Clarissa? E essa sua matéria, inclusive, estava lá, maravilhosa, quer ver? Na home do site da CNN. Eu até acho que atualizou em cima de uma andança da Clarissa. Porque, olha só o que tem em nosso site agora, na home. Lula prevê judicialização caso desoneração seja incluída em fim da escala 6x1. Então, você tem uma repercussão em cima desse impacto que a Clarissa traz para a gente. O governo age para frear desoneração. Explica para a gente, por favor, Clarissa. Pois é, Elis, o risco de uma judicialização, ele está lá na frente, caso nada caminhe da forma como o governo federal pretende. Mas o passo em que o governo está neste momento é o seguinte: fazer tudo o que for necessário para frear a aprovação de uma desoneração aos setores que seriam impactados com uma redução da jornada de trabalho. Então, a ideia é viabilizar a aprovação do fim da escala 6x1, sem que isso tenha impacto direto nos cofres públicos. É um movimento extremamente polêmico da parte do governo do presidente Lula, que encontra muita resistência em vários segmentos que vão ser afetados pelo fim da escala 6x1. A gente tem falado muito sobre esse assunto aqui, sobre como, por mais que a gente defenda que as pessoas trabalhem menos, essa redução da jornada de trabalho tem uma conta e alguém precisa pagá-la. Então, a dúvida que está no ar neste momento é: essa conta vai bater no colo dos empresários ou o governo vai contribuir para absorver parte desse custo? Então, o que está se desenhando neste momento lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mais especificamente? Direita e centro estão fazendo um movimento em que eles defendem que, ok, beleza, podemos aprovar o fim da escala 6x1, mas é preciso encontrar alguma forma de compensação para os empresários que vão ser afetados. E aí o que diz o governo? O governo diz o seguinte: conversa que eu tive com um líder próximo do presidente Lula ontem. Se for aprovada uma compensação em tributos, fica inviável o fim da escala 6x1 na avaliação do governo federal. Pois é. Porque vai se desenhar uma bola de neve que vai ter um impacto orçamentário brutal para um governo que já está trabalhando há muito tempo num esforço para reduzir desonerações. Então vai arrumar mais uma para essa conta e a gente sabe que a conta não está fechando faz tempo. Então, dentro desse contexto todo, vem então esse movimento da articulação política do governo para frear esse movimento pela compensação. Como que eles pretendem resolver essa questão? Insistindo em uma regra de transição que dê a esses setores afetados tempo suficiente para se adaptarem, para mudarem o seu esquema de funcionamento, reorganizarem suas escalas. Isso vai ser feito de maneira progressiva, para que o impacto não seja muito forte para as empresas que hoje vão precisar se adaptar. Ou seja, não vai ser nada hoje. Aprova-se o fim da escala 6x1, o pessoal lá no Congresso e no governo fica feliz, porque o fruto eleitoral disso é grande, só que aí a mudança não vai valer imediatamente. Então, se não vale imediatamente também, o retorno eleitoral acaba sendo menor. Então, tem muita coisa para ser negociada, para ser articulada ainda nessa comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição. O governo pode judicializar lá à frente esse assunto? Eventualmente pode, mas eu acho que assim, a gente está falando de 3 passos lá para frente. O governo acha que vai conseguir aprovar sem a desoneração. Tudo vai depender da negociação com a oposição. Então, aquela coisa, nada é de graça nessa vida. Como isso vai ser feito, a gente vai ter que deixar para ver. Mas, muito provavelmente, também não vai ter validade imediata o fim da escala 6x1. Mas vale a pena eu contar uma história que foi trazida para mim por um integrante do governo, justamente para ilustrar um pouco qual seria o dilema do governo federal com uma compensação tributária a esses setores. Me disseram o seguinte: imagina só os bancos. Na prática,
embora a escala vigente seja, né, o 6x1 em tese, o banco, por acordo, por convenção, tal, já funciona num esquema de 6x2, por meio da gestão de banco de horas e assim por diante. E aí, como é que fica? Essas empresas vão reivindicar desoneração também? Aí, esse político me disse. Nossa, tem isso. E aí, o que vai acontecer? Daqui a pouco o governo está desonerando o banco para poder fazer com que as pessoas trabalhem 5x2? Então, que eles acham que vai dar para contornar isso daí. Vamos ver. Não vai ser uma negociação fácil, mas todo mundo quer botar digital no fim da escala 6x1 para a eleição. Então, capaz de sair, vamos ver. Pois é, e a gente sempre fica fazendo essa atividade, né, Clarissa, de como haveria de ser qualquer assunto que seja. Esse é bem pop, bem pop. Como haveria de ser um assunto sem ser em ano eleitoral? O ritmo seria o mesmo? As medidas seriam as mesmas? Se não fosse ano eleitoral, muito provavelmente isso nem estava no Congresso, porque o presidente Lula e o governo federal não queriam fazer essa mudança. Só aceitaram comprar essa bandeira porque o presidente Lula está passando por uma crise de popularidade e essa é, obviamente, uma vertente ali que garante bons votos.